Aqui vai uma dica rápida para você que vai começar uma construção aí do zero, sabe? Você tem o terreno e quer começar a construir a sua casa, fazer a sua casa e está pensando em fazer um sobrado. É uma dica para quem quer fazer sobrado. Alguns pontos são importantes você levar em conta na hora de pensar na construção de um sobrado. Primeiramente, você tem que pensar nos afastamentos, né? Se precisa ter aquele recuo de frente, que é aquela área sem construção que tem que ter na frente da sua casa. Se é obrigatório ter uma área vazia lá no fundo, que chamam recuo de fundos. O corredor mínimo de 1,35 m mais a parede de 15, que vai dar 1,5 m de afastamento aí do seu vizinho. Pensou nessas duas situações, que é comum para todas as casas, principalmente na construção de sobrados. Você precisa levar em conta que tem escada, e a escada ela é um grande problema quando você começa a pensar em espaços pequenos, aquele lote de 5 metros, o lote de 6 metros, o lote de 4 metros. E se você põe uma escada mal planejada, mal projetada, você tem problemas depois na circulação da sua casa. Uma dica importante que eu sempre uso nos meus projetos é: pense na construção da sua casa de cima para baixo. Quando você for pensar aí, se você não tem um projeto, coloca no papel, começa a riscar, começa a desenhar, começa a pensar onde vai ficar a suíte, onde vai ficar os quartos. De repente você tem no andar de cima uma área social, como um salão de jogos, uma sala de TV. De repente você tem uma área de churrasqueira na parte superior da sua casa. Comece a pensar nessas áreas e aí você pensa: se eu colocar uma escada aqui para descer, vai sair onde? Lá na sua casa. E quando é no andar de baixo, coloque essa escada sempre nos lados, nas laterais, no meio da casa, sabe aquela escada L que começa no meio? Se você tem um terreno pequeno, não vai ficar legal. Você precisa ter um terreno grande, uma sala grande, para que esta escada venha no meio. Então o que eu faço sempre? Encoste a escada na parede, de preferência em alguma posição que ela consiga subir reta, sem fazer L, sem fazer U. Uma outra possibilidade também é quando você faz um U com essa escada, sabe, que você sobe numa direção, vira e sobe a outra direção para sair no andar de cima. Por quê? Você consegue colocar embaixo desta escada, na parte inferior, você consegue colocar ali naquela parte os sanitários ou um lavabo. Geralmente cabe um lavabo por ser um espaço menor, e você consegue dividir a sala de estar e a área de serviço ou cozinha, mais uma área social depois da cozinha. A grande dica para o vídeo de hoje é essa: se você quer, se você precisa fazer uma construção que seja em sobrado, porque você vai assim aproveitar melhor o seu terreno, você precisa pensar nesta questão da escada. Comece a pensar na escada a partir do andar de cima para baixo. Um outro ponto também que você precisa observar na hora de fazer o seu sobrado: se você vai fazer com projeto, o seu arquiteto ou o seu engenheiro já pensou nessa situação e você não vai precisar se preocupar. Mas se você não tem um projeto, pense na altura máxima. Por exemplo, em algumas cidades a altura máxima de uma casa são 6 metros, em outras são 7 metros, em outras áreas são 9 metros. Então a gente precisa estar atento também a esta situação, porque senão você faz uma casa aí hoje sem projeto, sem regularizar na prefeitura, e quando você for regularizar, você tem problemas na regularização deste imóvel e não consegue fazer esta regularização. Então uma dica aqui importante que eu dou para você é esta: se preocupe também com a altura desta casa. Se você tiver uma altura muito grande, é fácil você ultrapassar os 6 metros, muito fácil. De repente você pensa: mas o que passou dos 6 metros não foi a minha casa. O que conta é desde o piso acabado lá no chão até a última pontinha do telhado. Então se você tem um telhado aí de 2 águas ou de uma água, pode ser que aquela ponta máxima do telhado até o chão ultrapasse esses 6 metros ou 7 metros. Ed, onde eu fico sabendo dessa situação, dessa necessidade de altura mínima, de altura máxima? Você pode ir aí na prefeitura da sua cidade, no departamento de obras, e tirar algumas dúvidas. Os técnicos vão tirar essas dúvidas para você. Em muitas situações, em muitas prefeituras, eles já têm até um papelzinho impresso, sabe, aqueles lembretes impressos, que ele te dá
você leva essa cartilhazinha para casa ou consulta o site da prefeitura. Geralmente o que você procura? Qual que vai uma dica aqui para você? Você pode agir aí como arquiteto. Vai na internet, procura Código de Obras e põe o nome da sua cidade. Por exemplo, aqui em São Paulo, Código de Obras da cidade de São Paulo. Vai aparecer a última atualização do Código de Obras. E lá no Código de Obras da sua cidade vai ter estas dicas, as áreas mínimas, a circulação mínima, o corredor mínimo, os afastamentos, os recuos, altura máxima, altura mínima, área permeável que você precisa deixar. E assim você consegue ter uma casa que você, quando for regularizar, você não terá maiores problemas. Galera, este foi o vídeo de hoje. Olha, se você chegou até aqui neste vídeo, assistiu todo o vídeo e ainda não se inscreveu no canal Falando de Cidade, vem comigo, se inscreve, ativa o sininho e não perca nada, nenhum conteúdo como este.